Proclamaram anjos mil o primeiro Natal a uns pobres pastores ao pé de Belém, que nos campos os rebanhos guardavam do mal numa noite tão fria e escura também. Natal, 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 é-nos nascido um Rei divinal, e com eles vamos nós, com sincero fervor, dar louvores ao nosso divino Senhor, que deixando os altos céus a este mundo chegou, e morrendo na cruz nossas almas salvou. Natal, 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 é-nos nascido um Rei divinal. Natal, 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 é-nos nascido um Rei divinal. Natal, 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 é-nos nascido um Rei divinal. Natal, 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 é-nos nascido um Rei divinal. Olá, sejam bem-vindos a mais uma celebração, mais um culto de adoração ao nosso Deus. Há um ano atrás, nós estávamos reunidos no templo, nos preparando para celebrar o Natal, preparando roupas, luzes, afinando instrumentos e rodeados de crianças correndo de um lado para o outro. Esse ano vai ser diferente. Como foi tudo ao longo desse ano? Nós estamos em casas diferentes, mas nós não estamos distantes. E nós não deixaremos de celebrar juntamente com as nossas crianças o verdadeiro sentido do Natal. Quando eu penso no Natal dos Anjos, no primeiro Natal, as palavras que me vêm à mente são simplicidade, essência. Esse ano é um grande convite para nos conectarmos com a simplicidade, com a essência do Natal. Vamos estar muitos de nós privados da presença daqueles que amamos, diante da escassez de recursos. Eu não sei como será o seu Natal. Mas uma coisa eu sei, nós temos conversado com nossas crianças esse mês sobre a importância de nos conectarmos com o Natal. Nós que estamos há tanto tempo online, conectados, bombardeados por uma nuvem de informações que a internet nos traz, somos convidados a nos conectarmos com o Natal dos Anjos, o primeiro Natal, o Natal que realmente importa, com aquilo que realmente importa, aquilo que estava presente na estrebaria, na manjedoura, na simplicidade. E para te ajudar, te conduzir nesse processo de conexão, nós preparamos um culto
um culto que nós dedicaremos ao nosso Deus e também preparamos o projeto Natal de Primeira. Então, depois da mensagem do pastor, não desconecta não, hein? Fica conectado, porque nós teremos a apresentação de um pequeno recital para nos lembrarmos, nos conectarmos com o Natal que fizemos no ano passado. Então, nossas crianças estarão presentes ao final do culto também, com o coro Pequenos Gigantes, o coro da Casa Viver, que tanto nos fez bem no final de 2019. Nós teremos o conjunto de flautas, o conjunto de hand chimes, que são os sinos. Teremos à noite também a orquestra, o coro reunido e mais uma vez a presença das nossas crianças. Então, venham todos conosco celebrar o Natal de Jesus. Bom dia, igreja! Hoje nós estamos aqui para fazer um momento de confissão por nossos pecados. Em Mateus 1, versículos 20 e 21, lemos: E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamará de seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus veio ao mundo para nos perdoar e salvar dos nossos pecados, e que nesse mês de dezembro, em que comemoramos o Natal, nós possamos também lembrar da graça perdoadora de Deus revelada no bebê Jesus. Vamos orar e crer que Ele pode nos perdoar. Senhor Deus, muito obrigada por mais um dia que nós podemos estar aqui te cultuando. Quero te agradecer pelo nascimento de Jesus e porque Ele perdoa os nossos pecados. Quero te pedir perdão por nos esquecermos do verdadeiro sentido do Natal. Por muitas vezes nós não mostrarmos ao mundo quem Jesus é. Por às vezes não amarmos o nosso próximo como nos deveríamos. E porque por muitas vezes nós não conhecemos o nosso pecado. Pedimos ao Espírito Santo para que nos mostre e nos ajude a mudar. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Olá, igreja. Nós somos a família Ferreira. Eu sou o Alden. Eu sou a Letícia. E eu sou o Bernardo. E eu sou o Benjamin. Nós estamos aqui para falar um pouquinho como foi o nosso ano de 2020. O ano de 2020 começou com muita correria, muita agitação, escola, trabalho. Mas quando veio a pandemia, nós nos encontramos dentro de casa, né, com muito mais intensidade. E nesses momentos que nós nos encontramos, foi um momento em que Deus falou à nossa família sobre examinar-se, sobre examinar tudo que nós estávamos fazendo, inclusive a educação dos nossos filhos. E nós começamos a colocar diante dele para que eles nos direcionassem como educar os nossos filhos. E o que Deus tem falado na nossa família, a nossa família, é que nós devemos educá-los para glorificar o nome de Deus. Essa vida não é sobre nós, não é sobre mim, não é sobre meu esposo, meus filhos. Essa vida é sobre a glória de Deus. Esse mundo é muito passageiro, tudo que nós vemos aqui é muito rápido. Mas nós devemos educá-los para a eternidade. Nós devemos educá-los para saber quem Deus é. E isso redirecionou, ressignificou tudo que nós estávamos fazendo. Tem sido um ano muito abençoador para nós, de muito aprendizado. E nós estamos felizes em poder compartilhar isso à igreja, em que nós devemos educar os nossos filhos para glorificar o nome de Deus. Vamos falar um salmo juntos, que foi o salmo que eles escolheram. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito reto. Olá, venho em nome do Instituto Vitória trazer 2 importantes assuntos para os irmãos. O primeiro deles é que a Escola Vitória já está com matrículas abertas para o ano letivo de 2021. Talvez você não saiba, mas a administração do nosso colégio teve uma atuação extraordinária no enfrentamento da pandemia. As aulas remotas foram rapidamente implantadas desde março deste ano, de forma que o calendário escolar pudesse ser rigorosamente cumprido. O que nos traz ao momento que estamos agora, de encerramento do ano letivo e de renovação das matrículas dos alunos. Por isso, venho pedir aos irmãos que nos ajudem com esta divulgação,
Compartilhem com amigos, com familiares, com os vizinhos, o trabalho educacional e religioso que nós temos realizado aqui. Essa participação, esse envolvimento é fundamental para a manutenção das atividades da nossa escola. O segundo assunto é direcionado aos irmãos que já participam do plano de adoção de alunos, assim como aos futuros doadores de 2021. Chegou a hora de vocês renovarem o seu compromisso de apoio financeiro com este projeto social. As famílias com alunos adotados contam com a generosidade dos irmãos para renovarem suas matrículas e manterem seus filhos estudando conosco. Este ano, diversificamos ainda as formas de participação. Você pode doar por meio do Pix, de um boleto, uma transferência bancária ou até mesmo pelo cartão de crédito. Para mais informações, acessem as redes sociais da Escola Vitória. Entre em contato conosco. Estou à disposição dos irmãos para dúvidas e sugestões. Que Deus nos abençoe. Olá, meus queridos irmãos da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Que alegria poder falar com vocês, mesmo que seja pelo vídeo. Estou aqui para agradecer sempre por todo o amor, por todo o carinho que essa amada igreja tem dispensado aos nossos projetos, em especial ao Lar Batista FF Sorém e ao Lar Batista Davi Gomes. Fiquei muito feliz com a iniciativa da igreja, dessa campanha linda, dessa movimentação de amor em prol das nossas crianças. Quero agradecer em especial à equipe da Itabá, ao nosso querido irmão Benjamin Abreu, por todo o cuidado, por todo o carinho nesse preparo, nesse presente, nesse carinho tão especial para os nossos lares. Agradeço também ao pastor João da Fonseca, nosso querido Edu Transkovski. Olha, nós não temos palavras para agradecer tudo que esta igreja tem feito para o campo missionário. Vocês verdadeiramente imprimem o amor de Jesus através das suas ações. Estou feliz, muito feliz, por estar caminhando junto com os irmãos. Esse ano foi um ano diferente. Não pudemos realizar o nosso tão especial Natal da Cristolândia, mas eu tenho certeza que o Senhor está no controle de todas as coisas e ano que vem nós estamos juntos aí, realizando o nosso Natal da Cristolândia, celebrando essa data com muita alegria, com aqueles que têm sua vida transformada em Jesus, juntamente com as nossas crianças do Viver. E desde já eu quero, em nome de Missões Nacionais, agradecer a vocês por mais um ano que passamos e um ano em que vocês estiveram orando por nós, contribuindo conosco, e o trabalho missionário ele conseguiu seguir adiante, sendo abençoado por Jesus. Que o Senhor Jesus abençoe cada precioso irmão desta amada igreja, renovando suas forças, renovando suas alegrias, e desde já preparando um ano de 2021 renovado de esperanças no nosso Senhor Jesus, o único que pode nos dar esperança. Mais uma vez, olha, o meu abraço carinhoso à amada igreja, a cada um de vocês que fazem parte desta família e que se une a nós em amor, para juntos podermos transformar a nossa pátria para Cristo, a começar em nós. Muito obrigado, em nome também dos nossos lares, dos seus lares, Davi Gomes e FF Sorém, nós agradecemos todo amor, todo envolvimento e toda a bênção que o Senhor tem nos derramado através da vida dos queridos irmãos. Um forte abraço carinhoso, Feliz Natal e um ano de 2021 repleto de bênçãos e da presença do Senhor Jesus. Deus nos abençoe, queridos. Um abraço forte e até já.
E hoje vamos contar a mais especial de todas para vocês. Numa noite estrelada, boas notícias vieram dos céus. Os anjos já disseram aos pastores: hoje, na cidade de Belém, o rei bebê já vem. Maria, que estava grávida do Espírito Santo, mal sabia o que a esperaria ao chegar de viagem na nova cidade. Mas José, com muito carinho e amor, cuidou de sua esposa, que traria ao mundo o seu Salvador. Você sabia que ele não tinha nenhum bercinho? Não tinham pousada e nenhum hotel. Ele nasceu numa estrebaria e dormiu numa manjedoura. Mas nada disso tem importância, porque o nosso rei não precisa de palácios nem de riquezas. Ele é poderoso e o seu reino nunca terá fim. E é por isso que essa história não tem fim, pois Jesus quer reinar em você e em mim. Um dia entraremos com ele nos céus, juntos, em uma só família, e viveremos felizes para sempre e sempre. Leremos nesta manhã para nossa meditação o texto de Romanos, capítulo 5, versículos de 1 a 4. Diz assim a Bíblia: Portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, a aprovação, e a aprovação, a esperança. Recuperando a biblicidade do Natal. Oremos. Eterno Deus, nosso Pai Celestial, bom é para o nosso coração poder cultuar o Teu nome novamente. Obrigado pela semana que passou e com ela todas as manifestações dadivosas da Tua mão para conosco. E agora pedimos que nos orientes os pensamentos e nos fales ao coração, em nome de Jesus. Amém. Aproxima-se o Natal. Algumas pessoas celebram natais diferentes. Você sabia que existem vários tipos de Natal? Por exemplo, há pessoas que celebram o Natal família. Como é o Natal família? É aquele que gira em torno da mesa, da comida. Então, é um Natal em que tem ou peru, ou chester, ou bacalhau e outras coisas cuja menção apenas já deixa a gente com água na boca. É o Natal comida, Natal família. Mas existe também o Natal dos comerciantes. É aquele que, em vez de manjedoura, se fala em shopping center. Existe também o Natal simbolizado no velhinho vestido de vermelho, que sai lá da Lapônia, extremo norte da Escandinávia, e vai visitar o mundo todo numa noite. É um milagre o que aquele velhinho consegue, viu? Vou te contar. Então tem o Natal também do velhinho, da lenda. E no hemisfério norte existe também o Natal natureza. É aquele Natal que mostra paisagens. As paisagens estão cobertas de neve, a neve cobrindo tudo, os telhados,
as árvores, na verdade, os pinheiros, enfim, as chaminés e tudo mais. É aquele Natal dos cartões, né? Antigamente você pegava cartão de Natal, era tudo assim, tudo cheio de neve, telhado, neve caindo. É o Natal, natureza do hemisfério norte. Não faz muito tempo, uma senhora me disse o seguinte: detesto o Natal. Detesto o Natal. Aí eu perguntei, mas por que a senhora detesta o Natal? E ela respondeu que é o tempo do ano em que ela mais fica deprimida. Deprimida, mas depressão no Natal? Que fenômeno é esse? Aí eu estava lendo um relato de um psicólogo e ele estava dizendo que quando chega dezembro e vai se aproximando o Natal, aumenta a frequência das pessoas no seu consultório e pessoas que estão em depressão, mais do que em qualquer outro período do ano. Eu pergunto, por que é assim? Porque para muita gente ou o Natal é deprimente, ou é só comércio, ou é só shopping, ou é só comida, ou é só lenda, ou é só neve. Por que é assim? Será que o Natal foi idealizado, ele foi desenhado para ser deprimente? Que tipo de Natal essas pessoas têm em mente celebrar? Se você é daqueles que sofrem com o Natal, que fica deprimido com o Natal, então eu tenho notícias excelentes para você. Eu tenho notícias tão boas que podem mudar a sua visão do Natal. E ao invés de você ficar deprimido, você vai ficar ansioso para que o Natal chegue logo. A notícia que eu vou trazer para você vai fazer você mudar a sua expectativa em relação ao Natal. Como? Redescobrindo a biblicidade do Natal. Redescobrindo a biblicidade do Natal. O apóstolo Paulo estava escrevendo aos Romanos na sua carta, a carta de Paulo aos Romanos, e aqui no capítulo 5, ele relaciona algumas bênçãos que a vida e a obra de Cristo nos trazem. E ele mostra então como elas têm a ver com a pessoa de Cristo. E se essas bênçãos têm a ver com a pessoa de Cristo, tem a ver também com o Natal. Então nós vamos descobrir no capítulo 5 de Romanos, de 1 a 4, que em primeiro lugar, o Natal é tempo de paz. Natal é tempo de paz. A Bíblia diz, versículo 1, portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Temos paz com Deus. Será preciso explicar essa frase? Eu penso às vezes que não é preciso explicar, mas vai que alguém precisa de uma explicação, não entendeu por que nós temos paz com Deus? Então vamos tentar explicar. O pecado, nosso velho inimigo, pecado que nós cometemos, pecado que está na nossa natureza, dentro de nós, o pecado faz com que todo homem seja inimigo de Deus. Inimigo de Deus. Você e eu somos, ou no caso dos crentes, éramos inimigos de Deus. Existe uma guerra espiritual travada constantemente entre a criatura e o seu Criador. Criatura e Criador em perfeita inimizade, digamos assim. Agora, o Criador, e aí vem a boa notícia, o Criador, partiu dele, teve a iniciativa de nos enviar o seu Filho unigênito para que toda aquela criatura que nele, no Filho unigênito, creia, não pereça, não seja condenado, não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna.
É o texto clássico de João capítulo 3, versículo 16. Ou seja, Jesus veio e com a sua morte na cruz do Calvário, desfez a inimizade que havia entre nós e o nosso Criador. Com Jesus nós temos então paz com Deus. A inimizade é desfeita e agora vivemos harmoniosamente ao lado do nosso Deus. Por isso Paulo diz: portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus. E é isso que o Natal representa. Foi por isso que os anjos que anunciaram o Natal aos pastores que estavam nas campinas de Belém, os anjos disseram naquela madrugada: glória a Deus nas maiores alturas e paz, paz na terra aos homens a quem Ele ama. Lucas 2,14. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a quem Ele ama. Portanto, meus queridos amigos, Natal é tempo de paz. Natal é tempo de reconciliação. É tempo de união, é tempo de abraçar, ainda que seja um abraço virtual e não presencial, como estamos a perceber. Paulo disse que nossa reconciliação com o nosso Criador deve nos impelir a procurar a reconciliação com as outras criaturas. Ele escreve também em 2 Coríntios 5,18: mas todas essas coisas procedem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Pois Deus estava em Cristo. Olha que versículo profundamente importante. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos homens, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, somos embaixadores da parte de Cristo, enviados por Cristo, como se Deus vos exortasse por nosso intermédio. Assim, suplicamo-vos por Cristo que vos reconcilieis com Deus. Natal é tempo de paz, tempo de reconciliação, tempo de união, tempo de abraçar. Mas se o Natal passa pelo seu cotidiano, passa pelo seu dezembro e você não experimenta a paz, a reconciliação, a união, o abraço, então é um Natal deficiente, é um Natal capenga, que precisa da intervenção divina, para que você primeiro se reconcilie com Ele e depois se reconcilie com os irmãos. Então Natal é tempo de paz, em primeiro lugar. Em segundo lugar, Natal na Bíblia é tempo de esperança. Esperança, versículo 2 diz assim: por intermédio de quem obtivemos também acesso pela fé a esta graça, porque somos salvos pela graça, na qual estamos firmes. Não foi só uma vez que essa graça passou por nós, mas ela continua nos fortalecendo e firmando os passos. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E nos gloriamos e nos exaltamos, nós celebramos a esperança da glória de Deus. Esperança, então, é a palavra que eu sublinho aqui para destacar com o amigo nesta manhã. Alguém já disse, uma pessoa pode viver cerca de 40 dias sem comida, pode viver cerca de 3 dias sem água, pode viver quase 8 minutos sem ar, mas apenas 1 segundo
sem esperança. Há uma igreja no Novo Testamento que era uma igreja cheia de esperança, é a igreja de Tessalônica. E eu diria que a igreja de Tessalônica tinha o pulmão cheio do oxigênio da esperança. E a esperança faz muito bem. A esperança estende o nosso tempo de vida. Todo mundo, quase todo mundo já deve ter ouvido falar das experiências de um teórico, de um estudioso, de um profissional austríaco chamado Viktor Frankl, e ele foi preso com outros judeus, era judeu, foi preso, levado para o campo de concentração. E ali ele observou um dado interessantíssimo, com o qual depois ele trabalharia na sua profissão, no seu trabalho. O dado que ele descobriu é que as pessoas que alimentavam a esperança de saírem vivas daquele campo de concentração, elas quase sempre sobreviviam. Ou, dito de outra forma, os sobreviventes daqueles campos eram pessoas que nutriam a esperança em seus corações, esperança em relação ao futuro. Acho que aqueles que pensavam assim, minha vida acabou aqui, né? Olha quanto sofrimento, olha aquela fumacinha saindo lá daquela chaminé, são vidas que estão evaporando por ali. Então essas pessoas ali ficavam. Mas aquelas que dentro de si mesmas travavam a mais importante das batalhas, que é aquela contra o desespero, essas sobreviviam. Meus amigos, viver sem esperança é como, não sei se você já viu isso, um animal, geralmente um cachorro ou um gato, que ficam um ou outro correndo atrás da própria cauda. Já viu isso? Ele fica correndo ali um tempão. São movimentos incessantes, são movimentos cansativos, são movimentos repetitivos, mas movimentos sem resultado algum. Assim é a falta de esperança. Ou ainda como um indivíduo que resolve, ele está aqui na cidade do Rio de Janeiro, ele resolve ir a Niterói. São 13 quilômetros, então ele vai para uma esteira e começa a caminhar. E quando ele caminha 13 quilômetros, quando o marcador diz que ele já chegou a 13 quilômetros, ele para, desce da esteira e diz: que bom, estou em Niterói. É assim? Claro que não, queridos, claro que não. Sem esperança, a gente está correndo em cima de uma esteira que não nos levará a lugar algum, porque sem esperança a vida não tem sentido, e sem sentido a vida se torna um fardo. Natal é tempo de paz, Natal é tempo de esperança, esperança para esta vida, primeiramente. Jesus é para nós esperança em carne viva. Posso dizer uma coisa a você? IDH, Índice de Qualidade de Vida, né? De Desenvolvimento Humano. IDH sem Jesus é fake news. Não existe, é uma ficção. Porque ele sim, Jesus sim, eleva a nossa qualidade de vida. Por quê? Porque com ele nós temos perdão, com ele nós temos paz, com ele nós temos significado, com ele nós temos leveza, com ele nós temos futuro, enfim. Nós temos todas as coisas de que as nossas almas necessitem para autorrealização. Jesus melhora o nosso relacionamento com Deus, temos paz com Deus, diz o verso 1, e também nós temos com ele, nós temos esperança. Então é esperança para esta vida, melhora, como vimos domingo passado, melhora a nossa qualidade de vida. Quando eu penso no céu, a terra fica melhor. Mas em segundo lugar, ele também é esperança para a outra vida. Se a presença de Cristo em nós
melhorasse apenas a nossa vida na terra, já seria uma coisa boa. Se a presença de Cristo em nós melhorasse apenas a nossa vida na terra, a gente poderia dizer, puxa, que maravilha, ficamos livres de culpa, ficamos livres da pena, do pecado, ficamos livres, enfim, de tantas coisas ruins que poderiam nos suceder, mas a presença de Jesus, a esperança da outra vida, ela cuida do mais importante, que é a eternidade. Daí Paulo escrever em 1 Coríntios 15, 19: se a nossa esperança em Cristo é apenas para esta vida, como eu disse agora há pouco, que já seria uma boa coisa, mas Paulo aprofunda o pensamento dizendo, somos os mais dignos de compaixão entre todos os homens. É uma pena se a gente focar em Cristo apenas nesta vida. Por quê? Porque, como vimos também domingo passado, nós temos um céu que nos aguarda, um céu que nos espera, e Jesus está ali preparando mansões para nós, e é lá que vamos passar, não apenas 10 anos, 20 anos, 30, 40, 70, 90, mas passaremos toda a eternidade. E a gente não tem nem noção do que isso representa, porque nossa cabeça pensa em termos de tempo. Há poucas semanas eu li na internet uma história que me deixou assim, triste no início, mas alegre no final. É a história de um rapaz que foi, antes de ser rapaz, evidentemente era um menino, e ele foi criado num lar desfeito, porque o pai foi embora, abandonou a família, e a mãe morreu logo depois. E ele então passou a morar sozinho, não tinha parente por perto, avô, avó, ninguém, e ele passou a morar sozinho dentro de um vagão de trem abandonado. Sabe aquele tipo de vagão que fica lá e o mato vai tomando conta? Ele morava dentro de um vagão assim. Para ganhar alguns trocados, ele lavava pratos nos bares e tentava cuidar de si. Já que era tão pobre, ele não tinha amigos. Quem quer ser amigo de um menino que mora, de um jovenzinho que mora num trem, num vagão de trem abandonado? Não tinha amigos, nunca tinha viajado e era constantemente desprezado pela sociedade. Recebeu muito pouco amor, quase nenhum, honra não tinha, posição na sociedade zero, bens nenhum bem. E para piorar a situação desse rapaz, aos 20 anos ele morreu de câncer no cérebro. Câncer no cérebro, pode uma coisa dessas? E aí, quem está escrevendo essa história é um pastor Roberto Kerr. E ele escreve assim: pediram-me para dizer algumas palavras em seu funeral. O que eu poderia dizer? Então eu pensei em Salomão que tinha tudo o que este mundo pode oferecer, e pensei no pobre do Raí, que não teve nada disso neste mundo. Havia apenas um punhado de pessoas em seu funeral. Então eu percebi que em sua vida curta e vazia, Raí encontrou a coisa mais preciosa que a vida tinha a oferecer: o Senhor Jesus Cristo. E Raí estava agora vivendo junto do Senhor Jesus na mansão do céu. Não tinha uma mansão na terra, mas tinha e teve uma mansão no céu. E o pastor Kerr termina dizendo assim: a questão é que se você conhecer a Cristo, você terá sucesso imediato nesta vida. Mas se você tiver tudo o que este mundo tem para oferecer e não conhecer a Deus por meio de Cristo, sua vida será vazia e insatisfatória. Natal é tempo de conhecer a Jesus, tempo de paz,
tempo de esperança, esperança para este mundo, esperança para a eternidade. E por fim, em terceiro e último lugar, Natal é tempo de alegria. Alegria. Mas é claro que eu não estou falando aqui de alegria do álcool, alegria dos tambores, alegria de qualquer outra procedência humana, alegria do dinheiro, do prazer, da praia, nada disso. Estou falando da alegria que ninguém consegue arrancar de dentro do nosso coração. Diz a Bíblia que quando Jesus nasceu, lá na aldeia de Belém, havia alguns pastores de ovelhas que estavam cuidando dos seus rebanhos fora do vilarejo, nas campinas em redor de Belém. E o que aconteceu com eles, você lembra? Lucas fez questão de registrar. Lucas 2, 9 a 11 diz assim: e um anjo do Senhor apareceu diante deles. Eu imagino, se eu estou aqui falando e um anjo aparece aqui, será que eu saio correndo? Os pastores ficaram morrendo de medo, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, de um brilho raro, e eles ficaram com muito medo. Mas o anjo lhes disse: não temais, ou seja, não fiquem com medo, porque vos trago novas notícias de grande alegria para todo o povo. É que hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Meus amigos, promessas históricas e multisseculares se cumpriram naquela noite de Belém. O Messias havia chegado, o Messias esperado anunciado pelos profetas, esperado pelo povo de Israel, havia chegado. Então era hora de celebrar. Por isso que o anjo diz: eis que eu vos trago novas de grande alegria. Natal é isso. Natal é notícia de grande alegria. E eu não sei porque há algumas pessoas que acham que religião cristã é sinônimo de tristeza. Sabe, tem um comentarista do Novo Testamento, ele só escreveu sobre o Novo Testamento, chamado William Barclay, um escocês, faleceu em 78, por aí. Ele tem um comentário fantástico de todos os livros do Novo Testamento. E quando ele comenta Mateus 5, 17, né? Quando fala sobre o sal, vós sois o sal da terra. Então ele comenta o seguinte, olha o comentário dele: a comida preparada sem sal é tristemente insípida e até pode chegar a ser repulsiva. O cristianismo é para a vida, o que o sal é para a comida. Amadurece a vida. A desgraça é que haja tantos que o associaram precisamente com as características opostas. Associaram a fé em Cristo com tudo aquilo que tira o gosto pela vida. Assim o afirma, por exemplo, o poeta inglês Swinburne. E Barclay conhecia muito bem os poetas ingleses e ele cita muitos deles. Um poeta disse: venceste, pálido Galileu, o mundo tornou-se cinzento perante teu fôlego. O mundo se tornou cinzento, sem graça. Depois, continua Barclay, depois que Constantino aceitou a religião cristã como religião do Império Romano, outro imperador, Juliano, quis voltar atrás e restituir a vigência dos antigos deuses. Sua queixa, tal como a representa o dramaturgo norueguês Henrik Ibsen, era a seguinte: você prestou atenção nestes cristãos? Os olhos fundos, as bochechas pálidas, estão toda a sua vida refletindo, não os move ambição alguma. O sol brilha sobre as suas cabeças, mas eles não o veem, nem se comovem.
A terra lhes oferece a sua plenitude, mas não a desejam. Tudo o que ambicionam é ter que sacrificar-se e sofrer para morrer e ir para o céu. Segundo Juliano, o cristianismo desprezava os dons da vida. Nós sabemos que não é assim, mas segundo Juliano, a base do que ele via em alguns cristãos, então parecia ser isso. E Barclay cita outro escritor, Oliver Wendell Holmes, disse em certa oportunidade, olha essa frase: eu teria sido pastor se a maioria dos pastores que eu conheci na minha juventude não tivessem o aspecto de empregados de funerárias e agido como tais. Robert Louis Stevenson certa vez declarou em seu diário, como se tratasse de um fato extraordinário. Olha o que o sujeito registrou em seu diário: hoje fui à igreja e não me sinto deprimido. Olha que vitória! Eu participei do culto a Deus hoje e não estou deprimido. Barclay continua: os homens precisam redescobrir o brilho e a alegria perdidos da fé cristã. Em um mundo angustiado, o cristão deveria ser o único que consegue manter a serenidade. Em um mundo deprimido, o cristão deveria seguir sendo o único inundado pelo prazer de viver. A vida cristã deveria ser algo radiante. Infelizmente, com muita frequência, o cristão se veste como um dos parentes que assiste a um funeral. E nesse tempo em que ele escreve, na sua cultura, todo mundo vai ao funeral de preto, né? O cristão se veste como um dos parentes que assiste a um funeral, e em uma festa é como um espectro, um fantasma, vindo de outro mundo. Em qualquer lugar que o cristão esteja, deve ser o sal da terra, o difusor da alegria. E é isso que Paulo diz. Paulo diz aqui em Romanos capítulo 5, versículos 3 a 5, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Nas tribulações. Nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança a aprovação, e a aprovação a esperança. Então nós nos gloriamos nas tribulações. As tribulações são as tempestades, as turbulências, as trombadas da vida que a gente tem, todo mundo tem, e isso, diz ele, não deveria nos abater, mas pelo contrário, nos gloriamos nisso. Nós celebramos o fato de que as trombadas, as tempestades, as turbulências não nos abatem, mas nos aproximam ainda mais do nosso Criador. Charlie Brown é um desenho famoso. Aconteceu no Natal que Charlie Brown estava tendo problemas para entrar no espírito do Natal. Então Linus disse a ele: Charlie Brown, você é a única pessoa que eu conheço que pode pegar uma temporada maravilhosa como o Natal e transformá-la em um problema. Isso não é elogio não, gente. Charlie Brown, você é a única pessoa que eu conheço que pode pegar uma temporada maravilhosa como o Natal e transformá-la em um problema. Infelizmente, meus queridos, nós conhecemos, você conhece, muito cristão assim, que o Natal vem e ele nem faz questão de ignorar, faz questão de desprezar, porque isso é uma festa pagã, isso é coisa do diabo, ao invés de olhar para o fato de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Neste Natal,
Aproprie-se do que Deus tem de melhor para você. E o que é que Deus tem melhor para você? Em Jesus, você tem paz, você tem esperança e você tem alegria. Vá a Jesus e aproprie-se disso tudo. Curve a sua cabeça. Deus amado, Senhor do Natal, nós te agradecemos o fato de teres enviado o teu Filho para vir nos trazer a paz, a esperança, a alegria e tantas outras coisas mais nas quais poderíamos meditar horas e dias sem fim. Obrigado pelo teu carinho para conosco, pelo teu amor demonstrado em Jesus. Nós oramos no nome dele. Amém. Queremos, antes de encerrar este culto, agradecer a você, a sua companhia e ao mesmo tempo convidá-lo para hoje à noite, 19 horas, neste mesmo canal, estaremos aqui louvando a Deus, pensando nos pensamentos da palavra de Deus, pensando no Natal de Cristo, hoje à noite. Também na próxima quarta-feira, culto a partir da nossa residência, como toda quarta-feira está acontecendo, você é convidado. E nós queremos convidar também para um culto extraordinário, que vai ser o culto do dia de Natal mesmo. Dia 25 é a próxima sexta-feira, às 19h30, aqui mesmo pelo YouTube ou pelo Facebook. E você está cordialmente convidado. Convide seus amigos, seus parentes. Eu sei que não dá para fazer um Natal igual aos outros, mas vai ser ainda melhor. Um Natal cheio de Cristo. Já pensou? Vamos orar. Encerramos, ó Deus, este culto, louvando o teu santo nome, agradecendo por tuas bênçãos e pedindo que nos guardes ao longo deste dia, trazendo-nos de volta para cultuarmos o teu nome, porque para isso fomos criados. Em nome de Jesus. Amém.